Olá, bem-vindo à porção diária de grego. Sou João Paulo e vamos estudar hoje o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 9 e 10, tá bom? A gente vai começar lá com o nosso querido En. En, to phos, to alethinon, ho photisei panta anthropon, erkomono eiston cosmo. Bom, ele começa então com o en, verbo que você mais viu até agora, imperfeito indicativo ativo, terceira pessoa do singular, era ou estava, ele era ou estava. E aí você tem a continuação com o nominativo, o artigo e o substantivo, o artigo e o adjetivo. Então ele vai ter tofos, a luz, né? A gente já viu, e o alethinon, vem de alethinos, que é o adjetivo verdadeiro, né? Então ele combina, olha, os dois estão no neutro singular, então é a verdadeira luz. O alethinon, ele está qualificando a luz. Então ele estava a verdadeira luz? Não. Ele era a verdadeira luz. E aí aqui, novamente no neutro, um pronome relativo, ho, ou ho, né? Esse ho está falando exatamente do que está acontecendo aqui, ó. O que, né? Fotize vem do verbo fotizo, um verbo de conjugação simples. Fotizo ou fotizeis, fotizei. O verbo fotizo aqui vem da mesma origem de fos, né? E o fotizo é iluminar, trazer luz, né? Então, que ilumina, presente indicativo ativo. E aí coloca aqui, então, quem ele ilumina, né? Tá no acusativo, claro. Panta anthropon. Então, todo homem, tá bom? Tá no singular. Ele ilumina, panta, todo, pas panta, homem. E voltando aqui, ele era a verdadeira luz que ilumina todo homem, erkomenon eiston cosmon. Esse erkomenon aqui, ele é um particípio, e ele também está no acusativo. Então, é vindo, né? Vindo, vinda, é a ideia do particípio. Então, ele ilumina todo homem, vindo, eiston cosmon. Cosmos é mundo, né? E eiston cosmon, ao mundo. Preposição eis, então, vindo ao mundo. Se eu diria assim, ele era a verdadeira luz vinda ao mundo que ilumina todo homem, né? Ou você diria, ele era a verdadeira luz que ilumina todo homem vindo ao mundo. Qual que seria a ordem certa? O erkomenon, ele está no acusativo, masculino singular. Ele combina com esse aqui, ó. Panta anthropon. Então é todo homem que é vindo ao mundo, todo homem vindo ao mundo, tá bom? Ele não está no neutro, como aqui. Tofos, neutro, alethinon, neutro. Não é tofos to alethinon, mas é panta anthropon, que se refere ao erkomenon, tá bom? Todo homem vindo, que vem ao mundo, tá? Vamos para a próxima. En to cosmo en, kai ho cosmos di autue geneto, kai ho cosmos auton uc egno, tá? Então aqui você já deve ter uma ideia, um versículo bem fácil de pegar, porque ele está repetindo as palavras dos anteriores, né? Você tem aqui o dativo clássico, olha, ômega com iota subscrito, acento circunflexo, ômega com iota subscrito, entocosmo, no mundo. E aqui o verbo, né? Era ou estava. Ele estava no mundo e
ho cosmos diautuegeneto, e o mundo, através dele, veio à existência. Tá? Surgiu, o mundo surgiu por meio dele. Gêneto, aoristo, médio, né? Terceira pessoa do singular, ele veio, ele surgiu, ele aconteceu, veio à luz, né? Kai, ho cosmos, auton uk egno. Tá, vamos pegar aqui o que a gente não sabe ainda. Ó. Egno vem de gnosco. Você pode ver que é um aoristo. O aoristo de alguns verbos, ele é aquela questão de colocar o epsilon no começo e o sigma lá no final, né? Que caracteriza o aoristo, principalmente a terceira pessoa do singular. Mas os verbos irregulares, que é o caso do gnosco, e verbos antigos, né? Se a gente chama de primeiro aoristo, ele muda praticamente tudo, né? Então ele coloca aqui o epsilon no começo, sim, mas você não tem nem o sigma aqui, é simplesmente egno, tá bom? Terceira pessoa do singular, aoristo indicativo ativo. Uk é aquela partícula, o advérbio de negação enfático. Não. Então, quem é o sujeito dessa frase? Ho cosmos, nominativo. Singular. O mundo. Né? Não conheceu. O mundo não conheceu. Certo? Então, entocosmo en, ele estava no mundo. Kai ho cosmos diautuegeneto, e o mundo foi feito por ele, veio à existência através dele. Kai ho cosmos autono kegno, e o mundo não o conheceu. Tá bom? Vamos fazer a leitura do versículo como um todo. En to phos to alethinon, ho photisei panta anthropon, erkomenon neis tont cosmon. En to cosmo en, kai ho cosmos diautuegeneto, kai ho cosmos auton uk egno. Então, Cristo, ele veio, ele é o centro da história, da nossa história, né? Temos a história antes e depois de Cristo. Não é só uma mera colocação por causa do Império Romano, do cristianismo, que dominou tudo, né? Embora historicamente tenha sido assim, mas o mundo realmente ele está em Cristo, ele veio à existência em Cristo. Cristo é o centro da história do mundo, é o centro do mundo, porque ele criou todas as coisas. Nada do que existe foi criado por algum outro ser, de alguma outra forma, mas ele criou todas as coisas. E a frase é muito triste no final, que o mundo não o conheceu. Ho cosmos auton uk egno, né? E infelizmente o mundo tenta ainda negá-lo, e quando você fala de Deus, as pessoas, todo mundo vai ser até simpático com a ideia de Deus, né? Alguns vão falar o eterno, o Criador, o poder absoluto, né? Mas quando entra a ideia de Cristo, as pessoas então dão um passo atrás. Quando você especifica, né? E infelizmente a vida estava nele, a vida está nele, e quando a pessoa nega o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, ela está negando aquele que deu fôlego a ela, aquele que deu luz aos seus olhos, aquele que trouxe ela à existência. Então que esses versículos possam te ajudar a valorizar o Senhor Jesus Cristo e procurar andar de acordo com aquilo que Ele ensinou. Nele está a vida, nele está a única vida que existe, a vida abundante.